O seu Luiz, nós entrevistamos ele em Buenos Aires e ele fala pra gente da enchente de 1985. Aqui é um mapa de Buenos Aires. A enchente de 85 é uma grande enchente, não só na cidade de Buenos Aires, como na província de Buenos Aires. Tem mais de 100 mil desabrigados em toda a província e ela atinge muito fortemente a cidade de Buenos Aires. Vocês veem, atinge ali La Boca, mas em outros pontos também. Todos esses círculozinhos são pontos de enchente. A história do seu Luiz é lá em cima, num bairro de classe média alta de Buenos Aires. Pode passar. É ali. Aqui é La Boca, pode passar? Aqui é La Boca, tá? Que a gente viu aquela imagem inicial, que é uma imagem que é toda uma história associada a enchentes. E ali, El Barrio Chino, que é Belgrano, tá? E é onde essa história se conta. Ao contrário de La Boca, o bairro Chino e Belgrano tentam muito fingir que não tem enchente. Então você não vai encontrar, você vai ver uma cidade totalmente normal quando está seca. E não tem essa coisa dos pés das calçadas altas. Porque imagina, isso não é coisa da gente, nem pensar. Faz de conta que não tem enchente. Só que a enchente volta, com uma frequência grande. E é essa a história do seu Luiz. Esse aqui é o bairro de Belgrano, quando tem enchente. Não dá para fingir que não existe, né? O Belgrano é feito numa área de colinas. E ele é feito em cima do que se chamam os rios tercer. O que são rios tercer? São rios que se formam constantes. São rios reconhecidos no século XIX, mas que se formam só quando tem chuva. Quando não tem chuva, eles desaparecem. Então, você tem todo um período de expansão da cidade de Buenos Aires que considerar isso não é rio de verdade. Então, se constrói exatamente onde eles existem. Mais do que isso, a cidade de Buenos Aires tem todo um processo de aterramento e canalização dos rios, como o Rio do Mangue. Então, o Arroio Maldonado e um monte são chamados arroios, principalmente, ficam todos debaixo d'água. Os rios continuam subterraneamente. Só que quando chove, eles voltam. Então, é um pouco isso que o seu... Pode passar. Que o seu Luiz está olhando. O seu Luiz não mora em Belgrano. Ele é um cabeleireiro. Ele trabalha em dois salões de beleza. Ele mora longe. Mas ele pensa muito seriamente que ele queria cortar cabelo num lugar de gente rica, que é Belgrano. Então ele começa a olhar as enchentes e fica aguardando, por alguns anos ele fica olhando quando as enchentes acontecem. E depois de uma grande enchente ele consegue pegar dinheiro com duas figuras meio, eu não vou chamar de crime organizado, mas digamos que nem tudo era completamente legal. Ele pega dinheiro e compra, depois de uma enchente, um ponto em Belgrano, onde ele vai fazer o seu salão de beleza. Por que depois da enchente? O que acontece depois com a enchente em Belgrano? Os preços caem. É isso que ele faz. Por 2 ou 3 anos, ele fica observando quais são as áreas de maior área de enchente e vai olhar. Mas e aí, ele vai se tornar uma vítima da enchente? Não, seu Luiz. Seu Luiz, ele se torna o homem das enchentes. Ele cria o que eu chamei de diário de sobrevivência da enchente. Esse é um bueiro, tá? Que tem em cima da rua do seu Luiz. Aliás, desculpa, é embaixo da rua do seu Luiz, perdão. Logo embaixo, umas 2 quadras abaixo, porque é meio inclinada a região de Belgrano. O que ele faz? Nesses anos que ele estava observando, ele viu que quando a água desse bueiro enche, vai encher onde ele tem agora o seu salão de beleza. Então ele vai reconhecendo os sinais da enchente dentro da cidade de Belgrano. Pode passar? E ele tem essa pequena agendinha. Essa agenda, que a minha foto é horrível, desculpe, ela tem as marcas, dia, local, veja que tem escrito hora ali,
e quantidade de milímetros caídos de todas as enchentes de Belgrano desde 1991. Tá? O que eu quero dizer com isso? Eu tentei achar esses números do Serviço Meteorológico de Buenos Aires, tentei achar esses números nos jornais, não tem. Quem tem? O seu Luiz. Tá? O seu Luiz se tornou a memória das enchentes. O que acontece? Vai chover em Belgrano? Para quem você pergunta? Para o seu Luiz. Vai encher Belgrano, porque chover chove. Mas quando a chuva vai se tornar enchente? O seu Luiz sabe. Ele sabe quando é que vai passar a sudestada, que é o vento sul, que normalmente atinge a enchente. Ele sabe e ele se torna inventor. Nossa, gente, acho que não tem volta. Eu não consegui colocar aqui, porque eu não achei a foto, mas ele cria, ele é um inventor. Ele, por exemplo, a primeira coisas que ele faz, ele nota que nos problemas, um dos problemas sérios é a água que entra nos morros, que entra nas casas, nas lojas, né? Então ele cria, acha com um colega de ferro velho, umas barreiras que ele coloca na porta, cobrindo ali as frestas, e aí a água não entra pela fresta. Aí teve a primeira enchente que aconteceu, foi um carro bateu na vitrine, quebrou, a água entrou. O que ele faz para a próxima enchente? Ele tem essa mesma barreira na altura de 1,5 metro, eu tenho foto de tudo isso, mas não aqui, de 1,5 metro, e ele tampa, ele protege a vitrine. Próxima enchente, o que acontece? A água, ela entra pelo vaso sanitário, porque o que você tem não é a chuva de cima para baixo, é a alta do rio, né? Então o que acontece? Entrou a água pelo vaso sanitário e inundou toda a loja. O que o seu Luiz faz? Ele pega um sistema de escotilha, quando vai chover, ele tampa o vaso sanitário, tá? Com 2 enormes parafusos, e a água não passa. Vocês entendem o que eu estou tentando falar com o Manaus sobre sobrevivência com enchente? Só que isso não para por aí, porque os vizinhos começam a pedir para o seu Luiz, como é que eu faço isso? O saber dele se torna uma moeda no entendimento, na posição dele em relação à comunidade. Assim como a dona Terezinha tinha uma perda por não ser do morro, e ela tem que vencer esses momentos, o saber do seu Luiz, ao contrário, o coloca numa posição privilegiada em relação a outros. Veja, a gente não está falando dos moradores de Belgrano, esses são os clientes do seu Luiz. O que a gente está falando é dos outros habitantes de outras áreas da cidade, mas que trabalham em Belgrano, mas não poderiam pagar um apartamento, mas que trabalham ali, é o padeiro, é o garçom, é o dono da birosca, todos esses que não podem pagar um apartamento em Belgrano, mas trabalham ali, que são profundamente vulneráveis à enchente. E a todos esses que essa comunidade flutuante de Belgrano, flutuante não foi um bom nome, mas que o seu Luiz serve, ajuda e se propõe. O que a gente entende dessas duas histórias? Pode passar. Que a gente tem vários tipos de saberes. As nossas dois tipos de saberes vão nos trazer. A dona Terezinha tem um saber político, em que ela trabalha com o fato de que a casa vai ser colocada, em que a situação dela, se apresentando como vítima da enchente, lhe permite a possibilidade da casa própria. Ela tem um processo doloroso de chegar até a casa própria, mas é um processo que ela vê como um fim de superação, porque ela está de olho no objetivo final. Então esse é um tipo de manual de sobrevivência. O seu Luiz tem um saber diferente. Ele tem um saber técnico, desenvolvido por ele mesmo, ele não estuda nada sobre enchente, não se relação. Ele está pensando não em superação da enchente, mas na convivência com a enchente. E ele está de olho, é um produto lateral, mas depois que ele descobre que isso pode acontecer, ele capitaliza muito em cima disso, no seu papel da comunidade. Esse é o seu objetivo. Para ele, a enchente, quanto mais enchente tiver, mais reafirmado fica o seu papel como o homem das enchentes. Tá? Pode passar. Então, o que eu estou tentando falar com isso? Que a gente tem que considerar esse jogo natureza urbana
desastre e comunidade como um jogo que se transforma, em que os saberes anteriores transformam as decisões seguintes. A Dona Terezinha só foi buscar a casa no Maracanãzinho em 67, porque a enchente de 66 tinha acontecido, e ela tinha visto que havia promessa da casa. O seu Luiz só foi capaz de comprar o seu salão de beleza, porque ele foi acompanhando várias enchentes antes de chegar a isso. Ele viu a flutuação dos preços do ponto. Então há um processo que vai transformando isso aqui, essa relação. Vai passar. Então, e aí você, obviamente não é sempre o mesmo, você tem que considerar quando isso acontece. As enchentes que o seu Luiz propõe e explora são enchentes do ordinário. São enchentes que são periódicas e com isso ele está pensando em convivência. A enchente que a Dona Terezinha consegue usar é uma chance na vida, é a grande enchente. Então, a escala do desastre também transforma o tipo de saber que é aplicado, o tipo de manual de sobrevivência que a gente pode desenvolver. Então, o que eu estava tentando ver aqui é uma discussão um pouco mais longa, que eu não tenho, de ver a enchente não só como um desastre, mas ver também decisões tomadas que têm a ver com risco, que tem a ver com agência, de você tomar essas decisões, de você informadas ou mais ou menos informadas, e que em alguns momentos elas se tornam também uma oportunidade. Atenção, não estou dizendo isso, todo mundo se deu bem com a enchente, não é isso que eu estou falando. O que eu estou propondo é que em uma narrativa de desastres, você tem que procurar os diferentes potenciais. Porque se você procura só a narrativa confirmada, aquela que é sempre da perfeitamente vítima, você deixa de reconhecer a agência das pessoas e a forma como elas convivem com a natureza. E nisso o desastre é muito interessante. E acho que é isso que eu queria dizer. Queria agradecer a Lise pela fala e chamar agora a Anitta, que vai focar um pouco mais no século XIX, né? Então, olá para todo mundo, boa tarde, deixa eu ver se isso aqui está... eu queria começar agradecendo aqui o convite do arquivo. Para quem estuda a cidade do Rio de Janeiro, não tem lugar melhor para a gente estar de tarde do que o arquivo da cidade, né? Agradecer também a Lise, falando da minha felicidade de estar aqui com o Vitor, que eu estou conhecendo aqui hoje, nessa mesa. O trabalho que eu fiz, a investigação que eu fiz aqui, né, que fez com que eu participasse desse dossiê, foi justamente sobre o Rio de Janeiro no século XIX. E a pergunta que eu me fiz foi como é que funcionava isso das enchentes no Rio de Janeiro do século XIX. O próprio século XIX vai começar a fazer um inventário das enchentes da cidade. Então a gente começa, os cronistas e os historiadores da cidade, eles começam no século XIX a levantar quais são as enchentes para trás, né, para os séculos para trás. E aí, uma observação que a Alice já fez, as enchentes são eternas no Rio de Janeiro, porque tem a ver justamente com a própria localização da cidade, a situação da cidade. Então, no século XIX, os cronistas vão começar a buscar essas enchentes. Então, eles falam de uma enchente em janeiro de 1613, eles falam de enchente em setembro de 1711, em abril de 1756. Então, assim, eles vão inventariar enchentes muito de um passado longo, né? E, ao mesmo tempo, eles vão acompanhar nos jornais todas as enchentes. Uma série de observações que a Lise fez e de história que ela trouxe são muito parecidas. Quer dizer, claro que os historiadores trabalham, né, com as semelhanças e com as diferenças, né? Mas há muita coisa parecida. Inclusive esse processo que quando tem uma grande enchente, aí tem uma discussão sobre as enchentes, mas isso também some do jornal rapidamente, até a próxima enchente, um pouco como a gente vê hoje também, né?
como se aquilo fosse uma novidade, né? A enchente. Aí todo mundo fala, não, tem sempre enchente. Desde o século XIX que a gente está nesse processo. Então eu fiz um levantamento nos jornais, os jornais são uma boa fonte para o século XIX, e de quais foram essas enchentes. E num primeiro momento eu comecei a me perguntar ou pensar sobre, quer dizer, os afetados e a forma diferente a partir da qual as pessoas são afetadas na cidade, porque a enchente é para todo mundo, mas alguns são afetados de forma completamente diferente, né? Mas depois eu me interessei por uma outra questão que era o que tem em comum, quer dizer, quais são as noções sobre a enchente, como é que as pessoas pensam em enchente, né? Que ideias são essas sobre as enchentes e que de alguma maneira são compartilhadas, quer dizer, você pode ser afetado de uma forma diversa, mas eu entendi, enfim, eu estou querendo argumentar nesse sentido, né, de que há algumas ideias compartilhadas sobre essa questão da enchente. E eu fui então procurar essas ideias. A enchente no século XIX, quer dizer, a chuva no século XIX, eu percebi isso pelo material do jornal, ela tem várias acepções, não é só a acepção da tragédia. Tem, por exemplo, a acepção da chuva que limpa o lixo da cidade. Então, uma cidade que ainda joga o lixo na rua, então, em alguns momentos eles falam, e até o discurso médico fala, que bom que tem de vez em quando uma enxurrada que faz uma limpeza geral. Então tem a chuva num sentido positivo, ou tem a chuva também num sentido da doença, quer dizer, do perigo que é tomar chuva. Eles falam com muito terror do perigo de tomar chuva e pegar uma pneumonia e morrer, né? Disso. Então, assim, tem várias acepções, né? Mas eu fui atrás dessa acepção do desastre. E uma primeira observação que eu queria fazer era um pouco nesse sentido que a Alice estava falando, da natureza urbana. Tem um texto de um geógrafo que eu gosto,